Muito bem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 4. A partir do versículo 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a iluminação do Teu Espírito e a capacitação necessária para compreendermos ela e tornarmos essa verdade prática em nosso viver. Por tudo te damos graças, especialmente por essa hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. O nascimento de Jesus, sem dúvida alguma, foi o evento mais extraordinário da história. O apóstolo Paulo descreve esse momento como a plenitude dos tempos. Mas quando a gente fala sobre o nascimento de Cristo, o que isso de fato significa para nós? Por que será que Deus escolheu esse exato momento da história para enviar o seu Filho? Jesus nasceu, e como disse, isso é um fato e marca por si só a temporalidade da ação. E a história ela é, portanto, dividida entre o antes do nascimento de Cristo e o depois do nascimento de Cristo. Quando eu estou na sala de aula e faço a linha do tempo para os meus alunos, falando sobre os marcos temporais da história, a pré-história, a história antiga, a história medieval, moderna e contemporânea, e classicamente a gente faz aquele risco no quadro, né, que vai de fora a fora. Eles ficam doidos quando eu faço isso, porque no início é simples e no final fica cheio de coisas, assim, né? E eu mando eles normalmente virarem o caderno, a folha assim, né? Porque se fizer assim não dá conta, então faz assim. E alguns depois vão colando papel aqui, porque de tanta coisa que eu vou mandando eles escreverem. Eu sempre dou destaque para aquilo que divide de fato a história, o nascimento de Jesus. E quando a gente estuda a história, é impressionante e é surpreendente, irmãos e irmãs, como que a história anterior ao nascimento de Cristo, ela converge para esse ato. E como que toda a história do mundo, ela é modificada a partir do nascimento de Jesus. Como que isso fica tão claro. E embora muito aconteça hoje em dia de alguns historiadores já não se referirem mais ao chamado antes de Cristo e depois de Cristo, querendo reinterpretar a história ou ressignificá-la, colocam antes do tempo presente e depois do tempo presente, alguns fazem isso, mas o fato é que eles tentam ocultar um fato que é incontestável. O nascimento de Cristo foi um divisor de águas na história do mundo. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Gálatas e ele fala, lá no capítulo 4, no versículo 4, a expressão grega, pleromatukronou, a plenitude do tempo,
é esse exatamente o significado. Ele chama a atenção daquela comunidade para a importância desse evento. Percebam que ele começa o capítulo 4 dizendo o seguinte, que durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Observe que o apóstolo Paulo ele está falando da condição anterior à plenitude dos tempos. E o apóstolo Paulo ele é praticamente uma testemunha ocular de tudo que está acontecendo. Ele é um apóstolo, ele não caminhou com Jesus, mas ele foi chamado pelo próprio Jesus no caminho para Damasco. Então ele estava diretamente ligado aos apóstolos, aos discípulos, a homens e mulheres, a milagres que aconteceram. Então ele, como um estudioso da Bíblia, como um estudioso da história, como um estudioso da filosofia, do conhecimento da sua época, ele reserva esse espaço para dizer aos discípulos de Jesus que estavam lá na Galácia, foi na plenitude do tempo, foi no momento exato, foi na hora em que deveria acontecer, e o Paulo está convicto disso, de que como discípulo de Jesus, e assim como outros cristãos, a vinda de Jesus ela não foi de modo algum acidental, mas sim por essa determinação divina. Então eu quero convidar você nessa manhã nós a refletirmos brevemente sobre algumas realidades que são importantes nesse caminho da compreensão daquilo que Cristo fez em relação à história e em relação àquilo que ele faz hoje. Pensando no tempo da preparação, pensando no tempo da encarnação e pensando no tempo da missão. Quando nós pensamos no tempo da preparação, observe o que o versículo 4, a primeira parte, nos diz. Mas quando chegou a plenitude do tempo. Mas quando chegou a plenitude do tempo. E a palavra, como nós sabemos, tempo no grego, uma das suas expressões é cronos. E é usada para se referir ao tempo cronológico. Em contraste, quando a expressão kairos é usada, porque ela fala sobre o tempo de Deus, mas o tempo oportuno, o tempo em que Deus manifesta o seu querer e a sua vontade. Aqui nesse contexto, ele está falando de um tempo cronológico. Então, Jesus nasceu historicamente e ele está visivelmente colocado num momento da história. Você pode, ou a humanidade, as pessoas que não creem em Jesus, ou que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, podem até dizer, mas Jesus foi apenas um profeta. Jesus foi apenas um pregador itinerante. Jesus foi alguns podem dizer, um aproveitador. Mas nenhum desses pode dizer que Jesus não dividiu a história. E não dividiu na concepção negativa, mas ele dividiu a história sob o aspecto que depois da vinda dele, o mundo como um todo foi modificado. Deus mostra o preparo, a transformação ao tempo, ao longo da história, para que naquele momento específico Jesus nascesse. Desde o início, Deus conduziu a história como continua a conduzir para que Jesus tivesse nascido naquele momento. Quanto, por exemplo, à língua grega. Nós sabemos que o Novo Testamento, ele foi todo escrito em grego. E ele foi escrito em grego como uma língua universal que era a língua usada à época. Embora o Novo Testamento ele tenha basicamente surgido ali no contexto de Jerusalém, Judéia, né, e assim ele foi se expandindo até chegar a Roma e outros cantos, outros rincões do mundo, a língua mais falada naquele período em que Jesus nasceu, ou oficialmente falada, era o grego, especialmente pelos romanos, porque os romanos dominavam aquela região. O hebraico era a língua do povo de Israel.
era a língua cultica, e havia ainda uma outra língua que era o aramaico. Mas oficialmente a língua usada para textos, para muitas vezes discursos, até nesse contexto do próprio Império Romano, era o grego. Então, uma vez que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, a propagação desse texto ela se tornou muito mais fácil entre as províncias do Império Romano. Percebam que o Império Romano, a época em que Jesus nasce, ele compõe toda a borda do Mediterrâneo. E se você não sabe a extensão territorial que é isso, quando chegar em casa, abra lá e veja o mar Mediterrâneo e perceba o tamanho dele, e aí você vai entender o que eu estou falando. Então, era um domínio extremamente abrangente, porque pegava a Europa, norte da África, Ásia, pegava vários continentes. Então, sendo domínio do Império Romano, essa língua ela se propagou de forma muito mais rápida e intensa. O domínio romano, então, como disse, também facilitou isso. Então, a gente vê o domínio romano, a gente vê a contribuição da língua grega e a gente vê também a própria religião judaica. Porque a religião judaica é uma religião monoteísta. Os romanos, à época de Jesus, eles não eram monoteístas, eles eram politeístas. Isso, inclusive, uma herança que eles tinham recebido dos próprios gregos. O panteão grego dos gregos e romanos eram muito parecidos. Os romanos inspiraram o próprio conjunto de deuses deles, ou pelo menos uma grande parte deles, nos deuses gregos. Então, quando o Evangelho chega, apresentando a boa nova de salvação, e Jesus como Salvador e como a continuidade, o processo, o caminho que conduz à manifestação plena da graça de Deus no mundo, a religião judaica ela se torna uma contribuição expressiva e importante. Além do que, todos os profetas que vieram antes de Jesus, e inclusive João Batista, seu primo, ele disse que veio para preparar o caminho, para apontar para o fato de que Jesus, sim, estava por nascer. O próprio João Batista, com o seu discurso contundente e muitas vezes até revolucionário aquele contexto, em nenhum momento ele negou o fato de que ele era apenas uma voz que clamava do deserto e que preparava o caminho para a vinda de Jesus. E quando perguntaram a ele sobre a relação dele com o Cristo, ele disse, olha, eu não tenho nem a ousadia de desatar as sandálias dos pés desse que virá depois. Então, todos os profetas, desde o Antigo Testamento até a vinda de Jesus, prepararam o caminho para aquilo que haveria de acontecer. A chegada do tempo certo. Essa preparação, irmãos e irmãs, ela nos mostra que Deus é soberano sobre toda a história. Nada foge do controle de Deus e Ele age no momento certo para cumprir o seu propósito, e esse propósito não inclui apenas os eventos extraordinários e grandiosos da história, mas na nossa vida, porque a nossa vida ela é manifestada na história. Nós também somos agentes da história. Deus nos chama também para participar da história. E isso nos mostra que Deus opera a sua vontade no tempo perfeito. Ele conduz a história humana com propósito, e a nossa vida, ela cumpre um propósito. E eu estou cada dia mais convicto disso. De que enquanto nós estivermos cumprindo esse propósito, nós não vamos embora daqui. Por que que uns vão mais cedo, outros vão mais tarde? Propósito. Todos nós temos um propósito a cumprir. Eu e você temos um propósito a cumprir. Ah, mas pastor, eu tenho muitas dores. Ah, pastor, mas eu sei que eu já estou no fim da vida. Olha, se você sabe, privilégio seu, porque, né, isso ninguém sabe. Depois passa essa receita aí. Porque o propósito de Deus, ele é manifestado na nossa vida. E enquanto ele não se cumpre, nós não somos chamados à eternidade.
Então, tudo o que Deus faz ao longo da nossa vida e na nossa história acontece no tempo perfeito. Então, assim como disse, Deus preparou a vinda de Jesus, Ele também prepara as nossas vidas para os tempos e as épocas. E por que é importante hoje? Por que é importante nessa época nós lembrarmos do nascimento de Jesus, o advento, a vinda de Jesus, para que nós não nos esqueçamos. Porque, irmãos e irmãs, se nós como igreja, se nós como discípulos de Jesus, não trouxermos à memória os fatos, os marcos importantes da fé cristã, da história do cristianismo, o mundo não vai se encarregar de guardar isso. Nós temos essa obrigação, esse dever de guardar e de propagar. Portanto, quando chegar lá, no dia em que você se reunir com a sua família, tendo oportunidade, leia a Bíblia, ore, faça alguma menção sobre a vinda de Jesus. Porque nós nos reunimos no Natal para nos lembrar, ou pelo menos deveríamos nos reunir no Natal, para nos lembrarmos de que foi esse evento que mudou a história e que é Jesus que continua ainda a mudar a nossa história todos os dias da nossa vida. Portanto, por isso que nós chamamos desse primeiro momento do tempo da preparação. E eu pergunto a você, como Deus tem preparado o seu coração? Você está preparado para ouvir a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus? O seu coração tem estado aberto? Porque muitas vezes o nosso coração tão ansioso e tão preocupado com tudo, se esquece de que a nossa vida cumpre um propósito, de que Deus continua a manifestar esse propósito na nossa vida e de que eu e você não existimos simplesmente para comprar, pagar contas, cuidar da saúde, ir para a academia, viajar, de que a nossa vida vai muito além disso. Que todas essas coisas têm o seu lugar, são importantes, são necessárias, nos fazem bem, mas elas não são o cerne da nossa vida. De que a vinda de Cristo, o Evangelho de Cristo no nosso coração é o cerne da nossa existência. De que eu e você estamos com a ampulheta da vida contando. A areia do tempo desce. E ainda que não pareça, os nossos dias estão se indo. E que uma hora, inevitavelmente, eu e você seremos chamados à presença do Senhor. E como, portanto, estará a nossa vida e o nosso coração quando nós chegarmos à presença do Senhor? Eu e você precisamos reservar tempo da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada, para preparar o nosso coração. Porque a chegada do tempo certo, ela já aconteceu. Mas essa consciência de que o tempo certo já veio, ela precisa se manifestar continuamente na minha vida e na sua vida, nos nossos corações. A segunda coisa que eu gostaria de destacar nessa manhã é que, para além do tempo da preparação, existe também o tempo da encarnação. E observe na continuidade do versículo 4, que depois do apóstolo Paulo dizer que, quando chegou a plenitude do tempo, ele diz: Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus é o sujeito da ação. Ele é o autor da salvação. É Deus que nos dá a salvação. Não somos nós que buscamos a salvação. Não somos nós que buscamos ou se nos conscientizamos se devemos ou não aceitar Jesus. Perceba que isso é algo grandioso demais para nós alcançarmos e para nós compreendermos. Então, é uma ação exclusiva de Deus. É Deus que se volta para o ser humano, é Deus que se volta para a miséria humana, para aquilo que o ser humano é. Então nós encontramos aqui um dos maiores mistérios da fé cristã, que é a encarnação. É Jesus sendo Deus, sendo um ser espiritual, ele se reduz a uma forma humana. Ele se encerra num corpo humano. E ao contrário do que muitos
cristãos dos primeiros séculos da igreja acreditavam que Jesus, e isso foi inclusive tema de discussão e de concílios, que deram origem a muitos textos importantes da história. Muitos cristãos acreditavam que Jesus era só um espírito, que Jesus era um corpo meio material e meio espiritual. Mas a palavra de Deus, ela é clara quando diz que Jesus, sendo um espírito, sendo Deus, ele se encarna. E encarnar é algo que é espiritual e toma a forma humana. E é isso que a palavra fala. Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E Jesus com isso revela a sua humildade. Jesus não nasce num palácio. E perceba que os magos, quando vêm do Oriente, qual é o primeiro lugar que eles vão? Procurar Jesus. Quem é a primeira pessoa que eles procuram? Herodes. Porque os reis nascem aonde, irmãos? Os reis nascem em palácio. Então, quando eles viram a estrela brilhando, eles disseram, não, nós temos que ir no palácio, porque reis nascem em palácio. E quando eles chegam lá, e eles falam com Herodes, eles dizem, não, mas como assim nasceu? Não, que história é essa de que nasceu um rei? O único rei que tem aqui sou eu. E aí eles discretamente saem, e aquilo então inicia um processo de perseguição. E aí onde eles vão encontrar Jesus? Num outro palácio? No lugar mais inusitado que o Rei dos Reis poderia nascer. Numa manjedoura. Num lugar humilde, pobre, num coxo de animais. Num lugar em que eu jamais, irmãos, eu não colocaria minha filha para dormir num lugar daquele. A Ana Luísa está até rindo. Ela sabe disso. E Deus pegou o seu único filho e colocou lá. Não foi por acaso. A plenitude dos tempos, ela acontece de uma forma que seria única. Quando os reis nascem, festas são feitas. Hoje em dia, né? Tem os chamados chás de revelação aí, não é? E a gente vê tanta cena inusitada. Não vou nem comentar muito sobre isso. Deus não precisou de nada disso, irmãos. Deus colocou o seu único filho para nascer numa manjedoura. No lugar mais improvável que um pai e uma mãe colocariam um filho para nascer. Mas nisso havia uma mensagem. Nisso havia um propósito. Deus estava mostrando de que, sim, o Verbo, o princípio de todas as coisas, o Deus que está acima de todas as coisas, não se importa com a miséria dos discursos humanos, com o valor que eu e você damos para as aparências, para a estética, para os louvores, para os pensamentos, para os títulos humanos, que tudo isso é irrelevante aos olhos de Deus, e que o nosso olhar com Deus deve ser o olhar para aquela imagem simples de alguém que renunciou a si mesmo para entregar a sua vida em nosso favor. Que mensagem maravilhosa e extraordinária, irmãos e irmãs. Que em nenhum outro líder da história da humanidade você encontra. Outra coisa que nós encontramos aqui, a humanidade de Cristo. Jesus não foi apenas Deus, mas um homem. Porque o texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus, o Filho, ou melhor, Deus o Pai enviou o seu Filho, e percebam, ele coloca, nascido de mulher. Então ele não está dizendo que Jesus foi gerado como Deus no ventre de Maria, mas como Deus, ele se encerrou num ventre para que marcasse temporalmente a história, nascido de mulher. E isso mostra-nos
claramente de que Jesus tinha esse lado humano. Ele sentiu dores, ele chorou, como criança ele correu, ele deu susto nos pais. Lembram-se quando ele estava lá no templo e que ele fugiu? Quem nunca passou por isso como pai e mãe? De repente você está num lugar e olha, onde é que está o seu filho? Levaram embora, né? Dá um vazio. Imagina José e Maria vivendo isso. O lado humano de Jesus e tantas outras experiências que Jesus viveu. Mas ao mesmo tempo nós encontramos em Jesus a sua divindade. Mesmo assumindo a natureza humana, Jesus continua verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Porque ele perdoa pecados, ele ressuscita os mortos, ele dá vista aos cegos, ele liberta os oprimidos. Jesus é esse que encerra, por isso que ele é o primeiro, por isso que ele é o único, por isso que ele é o segundo Adão. Porque só ele pode fazer aquilo que nenhum de nós poderia fazer. Porque ele traz uma novidade e ao mesmo tempo ele encerra nele a humanidade e a divindade. E em terceiro e último lugar, além do tempo da preparação, do tempo da encarnação, nós vivemos também o tempo da missão. Que faremos, pois, à vista dessas coisas? O apóstolo Paulo fala em uma das suas epístolas, depois de ter discursado muito. E eu pergunto a você, o que eu e você vamos fazer diante de tudo isso? Isso tem um propósito. E continua no versículo 5 de Gálatas 4. Veja o que diz lá. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não veio acabar com a lei. Jesus veio cumprir a lei. Por isso que ele nasceu. Por isso que ele foi para a cruz. E ele veio resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Lembram-se de uma mensagem que o pastor Oswaldo pregou há um tempo atrás aqui? Em que ele disse que nem todo mundo é filho de Deus? Né? Nós somos todos filhos de Deus. Não. São filhos de Deus, Samuca, coloca lá, aqueles que são recebidos pela adoção. Filho de Deus é Jesus. E nós somos filhos pela adoção. E nos tornamos filhos, porque a graça chega a nós. Então Jesus não veio apenas para nascer, mas para viver, morrer e ressuscitar por nós. Essa é a sua missão. Jesus, como Salvador, ele nasceu para resgatar aqueles que estavam condenados sob a lei. Nada do que fizéssemos poderia resolver a nossa situação. Jesus veio para ser o nosso Redentor, porque através da sua morte e da sua ressurreição, ele nos deu acesso a Deus. E agora nós podemos chamar a Deus de Pai como filhos adotados. Todos nós somos filhos adotivos. Todos nós fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. E por fim, Jesus, no tempo da missão, nos apresenta a sua vida e a sua identidade como Senhor. Ele é o Rei dos Reis. E a missão de Jesus, ela continua em nós, irmãos e irmãs. Ela continua na nossa vida, no nosso testemunho, no nosso coração, como verdadeiras testemunhas do Evangelho. E nós precisamos ser testemunhas do Evangelho, sendo testemunhas de fato, mostrando para o mundo que nós somos diferentes. Porque que diferença nós vamos fazer? Me diga, que diferença nós vamos fazer se nós fizermos as mesmas coisas que o mundo faz? O que nos torna diferentes como discípulos de Jesus não é o fato de eu e você virmos à igreja todos os domingos, mas é o fato de eu e você vivermos uma vida diferente da que o mundo vive. E todas as vezes que nós agimos como o mundo age, todas as vezes que nós fazemos o que o mundo faz, todas as vezes que nós falamos o que o mundo fala,
Nós não estamos em nada honrando a Cristo, muito pelo contrário, nós estamos dizendo que aquilo que ele fez não é digno de tanto valor. E perceba que isso é algo muito solene, muito sério. E isso implica em ações diárias, no nosso relacionamento com as pessoas, como irmãos, como discípulos de Jesus, na nossa casa, nas nossas famílias. A Renata ainda ontem estava conversando comigo em casa, a gente estava tomando café, ela estava dizendo, olha, é importante a gente sempre... deixa eu ver se eu vou encontrar as palavras certas. Ela está até franzindo o olho para mim aqui. Quando a gente ouve alguma coisa que nos inquieta, o que a gente vai fazer com isso? Não foi mais ou menos isso que tu disseste? Mais ou menos isso. Se eu vou permitir que aquela coisa me incomode ou não. Que aquela mensagem, aquela palavra, aquele encontro, se aquilo me incomoda ou não. E eu quero compartilhar um texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 12 a 17, que tem a ver também com isso, que fala sobre a nossa capacidade de vivermos, de fato, como discípulos de Jesus. Veja o que diz lá. Faço isso para que o coração dele seja consolado. Colossenses 3, perdão. Colossenses 3, 12 a 17. Isso. Vamos lá. Como que a gente vai ser, de fato, discípulo de Jesus no nosso tempo? Diz o apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E aqui só um parênteses. O apóstolo Paulo está falando da segunda vinda de Jesus, que é outro momento importante da história. Por favor. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, que é a imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, a avareza, que é a idolatria. E continua. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, Samuel, coloca no versículo 12, por favor. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutualmente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Irmãos e irmãs, na igreja, a gente tem que ter senso de propósito e missão. Qual é o nosso propósito? É sermos discípulos de Jesus. E a gente não pode perder o nosso tempo e ocupar a nossa vida, o nosso coração, dentro da nossa casa mesmo, com coisas que nos afastem da comunhão de Deus e também dos irmãos. Então, eu quero pedir, mais do que nunca, que eu e você, segundo essa palavra, que nós compreendamos a chegada do tempo certo, mas como discípulos de Jesus, que a gente viva esse evangelho de fato na nossa vida, nos nossos relacionamentos. O que nós desejamos como igreja viver e ser para o próximo ano, para 2025? Muitas vezes nós perdemos o nosso tempo com coisas vazias de significado, com discussões bobas, né? E está aí a política para fazer a gente perder o nosso foco daquilo que é realmente relevante, importante, as ideologias. Não vamos perder tempo com isso, irmãos. A igreja não é lugar para isso. A igreja é lugar para a edificação do corpo de Cristo. Não compartilhem coisas que não sejam espirituais, especialmente no âmbito da igreja. Compartilhe coisas que edifiquem o corpo de Cristo.
Compartilhem coisas que falem sobre a chegada do tempo certo. Compartilhem coisas que edifiquem a nossa igreja, que nos apontem para a necessidade de sermos sal da terra e luz do mundo, num mundo que carece da graça e da misericórdia de Deus. E tudo aquilo que se afasta dessa realidade, deixa eu te dar um conselho, se afasta dela também. Para que a nossa igreja cresça em unidade, com a consciência disso, de que aquele que nos resgatou é que nos conduz em triunfo para a sua própria glória. Amém? Deus abençoe a nós todos. Vamos